Véi, olha isso aqui. Olha esse catatal aqui. Olha essa chaproca, olha essa caixa. Veneta é uma editora muito louca que faz uns projetos editoriais malucos e tiveram a coragem de publicar essa obra de quase 900 páginas chamada Vida à Deriva, do Tatsumi Yoshihiro, que é uma obra dividida em 2 volumes, né, dentro dessa caixa. Olha só que parada linda. Bíblias. Por que coragem? Tatsumi é um autor que quase não foi publicado aqui no Brasil. Acho que só foi publicado Mulheres pela Zarabatana, histórias curtas e tal. Mas o Tatsumi é muito importante porque ele cria uma estilística de quadrinhos que põe em xeque tudo que era feito no Japão em questão de quadrinhos naquela época. Ele cunha o termo Gekiga, que são mangás dramáticos, são mangás para um público mais velho, ao contrário dos mangás que eram publicados naquela época dentro da sombra, do guarda-chuva Osamu Tezuka, que eram quadrinhos infantis. O Tatsumi fica incomodado com essa parada e quer fazer obras com mais desenvolvimento de quadros, mais próximo do cinema, mais próximo dos filmes hard-boiled, dos filmes thriller que tava rolando aí nos Estados Unidos, com revelações bombásticas e quebra de expectativa, né? O cinema Hitchcockiano, por exemplo, que tem muita quebra de expectativa, o público vai esperando uma coisa e chega lá, revela que é aquela coisa que o público tá esperando, mas no fundo, não é aquilo, e tem uma reviravolta e o público fica, caraca, cinema! O Tatsumi tá incomodado e quer fazer a diferença. E aí, nos anos 90, o Tatsumi ele começa a escrever uma história biográfica da vida dele, em que o personagem principal é o Katsumi, né, que não é ele de fato, mas é ele. Ficou meio estranho, mas assim, ele se põe na história, mas com outro nome. E aí mostra todos os percalços dele, começando sua carreira de mangaka e dando a cara a tapa pra fazer vingar um estilo de quadrinho que era muito diferente do convencional. O Rafael da Ilha Kaiju, ele faz um vídeo muito interessante falando da Kage e da Mate, que eram as revistas que começaram esse rolê de quadrinhos para um público mais adulto, saindo da lógica infantiloide que o Tezuka tinha. Vou deixar o link aí para vocês irem atrás, inclusive os vídeos do Ilha Kaiju são muito interessantes, principalmente no contexto histórico do quadrinho japonês, e que é muito interessante, vão lá ver os vídeos do Ilha Kaiju. E Vida à Deriva é isso. O Tatsumi, ele tá incomodado com várias coisas, ele já faz essa obra já velho, né? Inclusive ela é incompleta, ele ia desenhar mais cancelamentos e coisas do tipo, acabou que ele morreu e não fez o resto. Aqui meio que acaba a história na década de 70 ou finalzinho de 60, ele não fala, por exemplo, da Garou, que ele participou, que foi uma revista extremamente foda, antológica, japonesa, que o mangá hoje, eu coloco aqui que o mangá hoje só existe por conta de 2 coisas, a Garou e o shoujo. A Garou, vários mangakas que não tinham espaço para publicar coisas, suas histórias inventivas, adultas, políticas, etc e tal, encontravam espaço na Garou. Já o shoujo é por conta da estilística. O shoujo é um estilo de quadrinho extremamente elegante, detalhado, com muitas invenções dentro de página que o shonen não tinha. O shonen tinha um estilo muito característico, muito próprio, muito enraizado, que não permitia muitas coisas diferentes. O shoujo metia pé na porta e falava, foda-se, vou pôr uma personagem aqui sobreposta, tapando todos os quadros atrás, mas ela faz parte da narrativa e ela, de certa forma, é um quadro também. Mas enfim, o Tatsumi aqui começa esse movimento. Tinha o outro artista, né, o Matsumoto, que eles colocam como Machan, que também tava com essa visão. Dando um panorama histórico bem rapidinho, porque eu quero explorar isso num vídeo futuro. O Matsumoto, ele cunha o termo Komaga, e o Tatsumi o Gekiga. Trocando em miúdos, é a mesma coisa. Eram imagens dramáticas, podemos dizer assim. Só que antes disso, nos anos 50, tinha um autor chamado Eiichi Fukui, ou Fukui Eiichi, que ele já estava nesse pensamento de fazer quadrinhos shonen, com mais quadros, com mais valorização, mais linguagem cinematográfica, e foi um dos rivais. A primeira vez que o Tezuka deu uma sentida foi com o Fukui, né? E aí, o Fukui, ele ainda não cunhou um termo, porque ele morreu muito cedo, ele morreu com 30 e poucos anos de exaustão de trabalho, ou seja, do koroshi. E o Fukui, ele tinha esse objetivo de fazer um mangá mais para o público adulto, indo na contramão de tudo que estava acontecendo, principalmente com o Tezuka e os Acarrons, histórias infantilzinhas assim, bem tosquinhas, podemos dizer assim, inventivas mais toscas. E aí o Fukui tava nessa, o Tezuka chegou a criticar ele, deu um imbróglio fudido, etc e tal, não vamos entrar no caso agora, mas vai ficar para outro vídeo.
Se alguém não fazer primeiro e queimar minha pauta, mas de certa forma eu devo fazer isso, ou não, não sei. E aí, já tinha esse pensamento de mais quadros pra valorizar a cena, focos no olhar, entendeu? Um negócio mais alongado. Mas aí ele não criou o termo. E aí, já nos anos 60, os meados de 50, com o Tatsumi e outros autores que estavam nessa necessidade. O Japão estava se industrializando muito rápido, a economia estava indo muito rápido, a desigualdade social e a desigualdade política estava muito crescente, domínio americano, território japonês, Okinawa, essas paradas. Então o povo japonês estava numa mentalidade diferente e os mangás que estavam sendo publicados naquela época não estavam conseguindo acompanhar esse movimento. E o Tatsumi entra fazendo história de Hard Boiled, ele faz o Black Blizzard, né, e vira um rolê até que ele cunha o termo Gekiga e faz um manifesto Gekiga pra mostrar, ó, gente, o mangá não é só pra criança, pessoas mais velhas podem ler. A opinião pública cai em cima falando que a violência aumenta por conta dos Gekigas, que tinham elementos violentos, tiro, morte, traição, sexo, o que quer que seja. Mas aí não desistem por conta do Tatsumi e a galera dessa época, o Takao Saito, do Golgo 13 e outras pessoas fazendo obras para um público mais adulto, eles inovaram o esquema de mangá e trouxeram uma sobrevida, um respiro pro mangá. Se a gente tem mangá hoje é por conta dessa galera, por conta disso. E aí faz essa obra de fôlego de 900, quase 900 páginas, contando a vida. E esse gibi aqui é muito foda. Eu tô montando um curso de mangá, todo vídeo eu falo que eu tô tendo um curso de mangá, mas tá saindo. Isso aqui é um documento, apesar de... Vamos por partes aqui. Isso aqui é um documento histórico importantíssimo. A gente vê títulos de mangá, obras de mangá que a gente não teria conhecimento algum estando no Brasil. Porque no Brasil, não sei por que motivo, não se publica nada antes da década de 40. É só o mais velho publicado aqui no Brasil é Tezuka. Mas antes do Tezuka teve muita gente foda e muita gente melhor que o Tezuka. Por que não publicam isso? Eu não sei. Mas tudo bem. Não vem o caso. É um documento histórico importante pra caralho. Só que a gente tem que ter cuidado porque isso aqui é uma biografia. Isso aqui um autor escreveu baseado nas suas visões e nas suas vivências. É um documento histórico? É. É uma prova cabal de um movimento que aconteceu no Japão? Não. É uma parte desse movimento. Claro, o Tatsumi foi um dos responsáveis a popularizar a parada. Isso é importante, isso é inegável. Então o que ele coloca aqui foi o que ele vivenciou. Mas tem outros artistas dessa época, por exemplo, Matsumoto, ele tem uma obra que ele conta sobre a vida dele fazendo o Gekiga, assim como outros artistas têm. Então assim, se você quer ter uma visão mais aprofundada, mais correta sobre o que estava acontecendo naquela época, deve-se ler as outras obras que tratam do Gekiga dentro desse assunto, dentro desse período de tempo, e não só ficar no Tatsumi. O Tatsumi é importante pra cacete? É muito importante. Mas assim, não dá pra cravar e falar assim, foi assim que aconteceu, baseado somente nesse tipo de documento. É perigoso e assim, abre margem para diversas outras contra-argumentações acerca da sua teoria, entendeu? Então vale a pena ir atrás das obras do Machan e de outros autores que falam sobre o Gekiga, complementando isso aqui que o Tatsumi fez e fez muito bem. Então assim, não dá pra acreditar piamente nisso aqui. Mas o que é legal desse gibi são a tradução da Drika. É incrível. Porra, que mulher foda. Não é à toa que é a melhor tradutora de japonês, uma das maiores do Brasil. Mas aqui vem uma quantidade de títulos e nomes de autores. Por exemplo, eu até coloco o post-it aqui. Por exemplo, ele vai falando... Cadê aqui? Eles vão falando de autores, ó, e títulos de revistas que a gente nunca vai saber se não pegar o mangá diretamente. Aqui, ó, esse aqui é o verdinho, são nome de autores. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Sonoda Mitsuyoshi, Yoshimoto Baron, Taira Hara, Miwaki Shintaro, Mori Masaki. Então, tipo assim, alguns eu já conhecia. Só que aqui no Brasil nunca chegou. Não tem quase nada dessa galera, mano. Um absurdo. E algo muito gostoso que tem na edição também são notas, descrições de coisas que estavam acontecendo no Japão ou traduções, que isso deixa o texto muito mais rico. Isso aqui é um valor documental mais importante do que o mangá em si, né? Se você pegar pela lógica que eu falei anteriormente, só do ponto de vista do Tatsumi, o que pode ser enviesado, ele pode ter ocultado aqui nesse mangá, porque
ele e o Machan, o Komaga e o Gekiga, eles tiveram um rolê meio rival ali. E aqui, quando vai falar dessa rivalidade, ele dá uma diminuída no Komaga. E no final o Matsumoto e ele ficam meio brotherzinhos e tal. E eu falo, será que foi assim, de verdade? Eu acho que não. Porque o japonês é meio treteiro, né? Principalmente de coisas que pisa no calo dele. Se ele cria uma parada, ele vai defender aquela parada. Por isso que eu falo que é problemático ficar só aqui no Tatsumi. Mas assim, é uma parada incrível. Esse gibi aqui, assim, ele é tedioso pra quem não quer saber das histórias pormenores. Não tem ação, não tem nada. É a vida do cara, ele criança, fracassado pra caralho, desenhando e querendo fazer sucesso com a vida de um mangá. E aquela produção intensa, cobrança intensa, um monte de editora surgindo, falando assim, cara, o mangá tem potencial, vou investir pra caralho mesmo, eu nem saber o que é mangá. Então você vê todo esse processo da evolução do mangá, o ápice, o fracasso do Acarron, o fracasso, o nascimento de histórias de antologias, né? Então, é muito legal falando da Garou aqui. Eu devo fazer um vídeo sobre a Garou porque é incrível, cara. A Garou é incrível. Queria muito ter as edições da Garou. O Rafael Delicaju tem várias, é incrível. Ele vai fazendo um vídeo sobre. É um vídeo jabá aqui da Ilha Kaiju que vale a pena ir atrás. Inclusive, de qualquer forma, mostra aqui que no final dos anos 60, eu acho, as revistas de antologia de mangá estavam na pindaíba, as editoras estavam fechando pra caralho. E a Garou surge nesse período com uma proposta de antologia e faz um sucesso estrondoso. Vários autores que não tinham espaço na publicação da época encontraram na Garou. Tsuge, velho. Tsuge. Puta merda. Tsuge, velho. Não sei por que não tem tanta obra do Tsuge aqui no Brasil. Então o que sai assim de Garou aqui no Brasil são... como são revistas antológicas, a Garou, são várias histórias continuadas durante o mês. Às vezes pega as histórias de vários meses e compila no encadernado só. Tem a Princesa Rokunomiya, se eu não me engano, que é da Veneta também, que é vários da Garou reunidos. O Tatsumi foi conseguir trabalho na Garou, porque não conseguiu trabalhar em quase lugar algum, velho. A vida do cara foi uma bosta. O Tsuge também, puta que pariu, desistiu de fazer mangá porque tava uma merda. Você teria uma ideia de como era no Japão se você não seguia o tipo de publicação, porque nessa época também tava as antologias de Shonen. Shonen Jump, Shonen Club, Shonen Sunday. Tava comendo tudo, cara. Era um domínio dessa galera, entendeu? Então os caras que não se adequavam nesse tipo de publicação iam trabalhar onde? Foda. Sobre o Tatsumi. Calma, o vídeo vai ser longo. Sobre o Tatsumi, eu não gosto do estilo dele. Eu acho chato, acho feio. Eu particularmente não gosto. Mas tem que tirar o chapéu que os temas das histórias são muito boas e sempre na pegada negativa, que o ser humano é uma merda, o ser humano não vale nada dentro da sociedade japonesa da época. Principalmente uma sociedade extremamente capitalista, que vem a ser o Japão ali nos anos 60 pra frente. Repressão policial em grupos de esquerda, pouca valorização do ser humano, condições de trabalho cada vez piores, etc e tal. A gente tá vendo, a gente tá vivendo reflexo disso que estava acontecendo no Japão hoje em dia, com os trabalhos cada vez mais precarizados. É a crise do capitalismo, basicamente. E assim, o Tatsumi revoluciona no que diz respeito a estilo de desenho. Começa no estilo infantil, depois ele começa a usar mais sombra, fica um tom mais soturno, mais pesado. Foi um cara muito importante. Morreu em 2015, se eu não me engano. Morreu de câncer, coitado. Sem concluir a obra dele. Vida Deriva acho que era pra ter mais um volume, que é justamente a vida dele na Garou. E esse período aí dos 60, 70 até 80. Mas por vários problemas aí ele não conseguiu concluir. Uma pena. Uma pena que viveu aí de forma muito ruim durante muito tempo. Ele conseguiu ter o reconhecimento dele ainda em vida, quando foi publicado nos Estados Unidos as obras dele e tal, mas ainda assim é meio injusto, sabe? Do estrangeiro dar mais valor no trabalho do que na sua terra natal. A França, por exemplo, com o Tsuge e tal. Mas é isso, a vida de fazer quadrinho não é fácil, é cruel. E pra quem acompanha, pra quem tá nesse meio, assim, sabe o que acontece nos bastidores, é triste. Principalmente num país como o Japão, que você tem que seguir uma estrutura, se não seguir, é cancelado ou vai trabalhar na puta que pariu. Triste. Mas isso aqui é foda. Peguem a caixa do Vida Deriva,
Aguarda uma promoção, volta e meia tá saindo promoções de Vida à Deriva, mas isso aqui, se você gosta de mangá, de quadrinho geral, se você gosta de quadrinho, gosta da história de quadrinho, história sobre quadrinhos, isso aqui eu indico pra você. Pega, real, pega. É muito bacana, é muito gostoso ver como foram os bastidores, como foi o processo, como foi a evolução, como foi o surgimento de vários movimentos incríveis do quadrinho japonês. E aqui o Tatsumi coloca alguns deles. Claro, ele não vai colocar todos, mas ele coloca alguns deles de forma bem rica e bem interessante. Vida à Deriva. Vão atrás. Veneta tem que publicar mais coisa assim, velho, de mangá. As coisas mais interessantes de mangá que estão saindo hoje em dia é Veneta. New Pop também lança umas coisas bem bacanas. Então, assim, é um prato cheio. Vale a pena pegar tudo que tem de mangá da Veneta, vocês não vão se arrepender. Real, real mesmo. Fica a indicação, vou colocar alguns links aqui. Sintam-se à vontade para comprar nos links aqui, eu devo colocar a Amazon, mas se você tem uma loja de quadrinho favorita, compra na loja de quadrinho, tá bom? Mas é isso, vale a pena, esse material vale muito a pena. E é um puta de um acerto da Veneta. Não sei se vendeu muito bem, eu acho que não vendeu, porque é um tema muito específico, muito nichado, mas é um registro histórico fabuloso, fabuloso mesmo. Estamos conversados, então ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.